Boa noite a todos, sejam bem-vindos na nossa live. Hoje o nosso irmão Alexandre Pires, lá do Unime Osório, mas daqui a pouco eu vou apresentar ele, não é? E antes disso, vamos então fazer uma nossa breve leitura do Evangelho e a nossa prece de início. Vamos lá. E caiu justamente no capítulo que fala lá sobre a prece, lá no Pedi e Obtereis, no item 9. Ação da prece, transmissão do pensamento. Olha só. A prece é uma invocação, ou seja, um chamado, não é? Mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, ou seja, exaltar a grandiosidade de Deus, né? Glorificar. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, por outra pessoa. Pelos vivos ou pelos mortos, diz aqui, né? E para nós a gente sabe que pelos desencarnados, não é? Que a morte não existe. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Muito importante nesses momentos em que muitas sociedades espíritas estão de portas fechadas, com atividades online, que nem essa que a gente está aqui, não é? E nós vemos lá na Gênese, capítulo 14, item 33, 34, que existem 3 maneiras de nós recebermos os fluidos espirituais, não é? A primeira, simplificando, né? A primeira, pelo médium, aplicador de passe, a segunda, diretamente do mundo espiritual, sem intermediário. E isso é importante para nós. Então, quando nós criamos condições através da prece, através dessa invocação, através da confiança, fazendo o evangelho no lar, não é? Naquele dia programado por nós, reunindo a família, nós criamos condições para recebermos as bênçãos através da prece. Então, sim, nós recebemos as bênçãos do mundo espiritual através das leis de Deus, não é? Do pensamento, da fé, da vontade. Mas vamos então fazer a nossa prece para invocar a presença do Mestre Jesus neste momento. Então, neste momento, convido os irmãos a mentalizar com firmeza o Cristo e vamos abrir o coração a Ele dizendo: Senhor, aqui estamos para mais este aprendizado em que nosso irmão nos traz com muito amor e carinho, e que possamos nós nos desvencilharmos das coisas do dia a dia e mergulharmos nesses fluidos, nesses ensinamentos de amor e de paz. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, meus irmãos, o nosso convidado de hoje é o Alexandre Pires, lá da Unime Osório, não é? E ele frequenta a Casa Espírita, a Sociedade Espírita Círculo da Luz, e preparou hoje uma reflexão sobre a parábola do samaritano, não é? Tudo bem, Alexandre? Como é que tá? Tudo bem, tudo jóia. Com muita alegria estou aqui. Eu passo a palavra então a ti, fica à vontade, não é? Que Deus nos ilumine a todos. Muito obrigado. Certo, muito obrigado. Obrigado. Então, uma boa noite a todos. Como dizíamos, é uma alegria muito grande estar aqui, junto à UME Alvorada. Recebemos esse convite com muito carinho, com muita alegria, que nos proporciona as reflexões que tanto necessitamos do Evangelho do Cristo, para que nós possamos, então, nos fortalecer e nos conduzir da melhor forma que já conseguimos. Eu sou trabalhador da Sociedade Espírita Círculo da Luz de Osório, e desta sociedade trago o abraço amigo e fraterno a todos.
Nós hoje vamos fazer algumas reflexões juntos, e foi muito oportuna a leitura e o comentário do nosso irmão a respeito do pensamento, da ação do pensamento, porque quando nós falamos em reflexões juntos é porque nós estamos aqui irmanados pelo pensamento. Todos nós, do nosso ponto de vista pessoal, das nossas concepções pessoais, estamos buscando a Jesus, buscando o Evangelho, buscando aprender com os ensinamentos da doutrina espírita, e hoje, então, pelo pensamento, nós estamos conectados, estamos sintonizados, a fim de que possamos nos fortalecer, nos energizar, recolher esses fluidos salutares que são dispensados a nós sempre que nós buscamos nos sintonizar com as esferas superiores, com aqueles amigos espirituais que nos amam e que trabalham pelo nosso adiantamento, pela nossa felicidade, pelo nosso sucesso espiritual. Então, a parábola do bom samaritano, nós vamos encontrá-la trazida por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, com o título de Fora da caridade não há salvação. Nesse momento do Evangelho, a esta altura do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec já havia trazido para nós a realidade da pluralidade das existências sem limites, onde Deus nos aguarda, o nosso burilamento, o nosso aperfeiçoamento. E discorre também pelo Sermão do Monte, através das bem-aventuranças, e aqui, como que num resumo, ele nos vem trazer esta máxima, que não é fora de uma religião ou de uma conduta particular que nós vamos encontrar alguma salvação, ou seja, a nossa emancipação espiritual, mas sim fora da caridade, ou seja, fora das leis divinas imutáveis, nós não vamos encontrar a felicidade que tanto almejamos. E traz como ilustração, e no dizer de Emmanuel, esta parábola do bom samaritano seria como aquele diamante com vários vértices, com vários prismas, onde cada vez que nós revisitamos-a, cada vez que nós vamos ler e refletir sobre ela, nós vamos então alcançar mais profundas e novas reflexões, porque esta história, que a princípio parece encerrada em um contexto, e é importante que a gente faça algumas reflexões no contexto desta história, ela ainda hoje caminha diante de nós, nos convidando a seguir. Ela se dá quando Jesus é interrogado por um doutor da lei, por um homem que tinha o saber da sua religião, dotado de inteligência, mas que queria pegá-lo em contradição. Como em muitas outras passagens, os doutores da lei, os fariseus daquela época, perseguiam o Jesus. E iniciando a leitura do item 2 deste capítulo, nós vamos encontrar na narrativa de Lucas o seguinte: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. E aqui a gente faz essa parada para refletir esta pedagogia do nosso mestre, aonde ele exerce esta didática de extrair de dentro de nós, através de reflexões, a pergunta, o anseio que nós muitas vezes trazemos, fazendo que a gente mova então as nossas potências interiores para encontrar o caminho, ao invés de simplesmente trazer um discurso pronto, o qual ele já sabia o caminho. Ele não se limita a nos esclarecer, a nos orientar, a nos educar, dá também o exemplo. E aqui a este doutor da lei, ele o responde com duas perguntas. O que está escrito na lei? Porque sabia que a inteligência e o conhecimento daquele homem sabiam qual era a resposta. Mas, sabendo também das suas limitações espirituais, Jesus faz aquela segunda pergunta, que também nós podemos fazer e devemos fazer,
sempre que nos encontramos em dúvida de como proceder nos nossos desafios, porque muitas vezes nós somos convidados pela vida a nos posicionarmos em diversos setores e às vezes procuramos a leitura, a prece, o recolhimento, o auxílio da espiritualidade, porque já conhecemos esse caminho. Então a segunda pergunta é: como lês o que está escrito? Qual é a tua interpretação? Como alcanças os mandamentos? E responde então o doutor da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Então ele sabia a resposta. Então disse-lhe Jesus: respondeste muito bem. Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Ou seja, faça. Não basta nós sabermos. Mas não se dando por satisfeito, o doutor da lei então pergunta a Jesus quem era o seu próximo. E narra Lucas que este homem queria parecer que era justo, perguntando quem era o meu próximo. E é diante dessa pergunta que Jesus vai trazer então a parábola do bom samaritano, onde conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Fazendo então uma reflexão a respeito desse início da parábola, nós vamos encontrar Jericó a mais ou menos 750 metros de altitude acima do nível do mar. Jerusalém e Jericó, mais ou menos 250 metros abaixo do nível do mar. E esse homem fazia esta descida, né, de um centro para outro, de uma cidade para outra, onde havia muita movimentação comercial, como ainda hoje ressaltou Kardec no Evangelho, ainda existe. Então, é bom que a gente procure evidenciar, diante do ensinamento do Cristo, diante de uma parábola, das palavras de Jesus, trazer a luz da doutrina espírita para que a gente possa, então, como diz Kardec, retirar o espírito da letra. Retirar o espírito da letra. Então, nós vamos ver que, nesse momento, a espiritualidade nos convida a refletirmos que esta descida de um lugar para outro, de uma cidade para outra, significa ou pode significar uma invigilância, uma queda vibratória. É aquele dia que nós podemos comparar com aquele dia que nós não estamos nos melhores dias, estamos tristes, acabrunhados, às vezes sentimos raiva, o que é natural de todos nós. Às vezes estamos inconformados com alguma situação, às vezes experimentamos a revolta, às vezes reclamamos. E o espírita não reclama, né? Ele comenta e justifica. Então nós vamos experimentando emoções e sensações que nos revelam aquilo que precisa ser trabalhado em nós. Então essa descida de Jerusalém para Jericó pode então e significa também essa queda vibratória que todos nós, dia ou outro, vamos experimentar. E nós sabemos que nós estamos agora experienciando a nossa verdadeira vida, encarnados, alguns desencarnados, outros em um orbe que transita entre provas e expiações para a regeneração. E nós sabemos que a característica deste planeta de provas e expiações, ele ainda tem a predominância do mal. Ainda predomina aqueles instintos que trazemos já de tantas existências. E é natural, então, que como em Jericó, num grande centro, onde existem tantas pessoas trabalhando, tantas pessoas buscando o seu sustento, fazendo as suas atividades, como em todas as cidades hoje em dia, no mundo,
existem também aqueles que escolheram uma outra via para caminhar e que se aproveitam do descuido, se aproveitam da invigilância. Então, este homem que é narrado na parábola, como vinha um homem, né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó, ele cai então em poder de ladrões que os despojaram, cobriram-no de ferida e se foram, deixando-o semi-morto. Então, quantas vezes nós, que já entendemos um pouco da ação do pensamento como foi colocado, e que quando vemos que o nosso pensamento ele baixa a vibração, parece que se assoma então com mais força aquela vibração da tristeza, raiva, seja lá qual foi a emoção que nós nos entregamos. É porque estes assaltantes espirituais também estão aqui, ali, em toda parte, prontos e sintonizados nessas ondas que a nossa invigilância muitas vezes faz com que nós desçamos de Jerusalém para Jericó, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Então fica ali este homem, que não é relatado a sua origem, a sua etnia, a sua religião, caído. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. E mais adiante, logo em seguida, um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Então nós vemos aqui algumas reflexões que nos traz Emmanuel e outros espíritos a respeito desta passagem. Que muitas vezes as pessoas, nós estamos passando e vemos, observamos, constatamos o sofrimento alheio, assim como o sacerdote e o levita. E Jesus traz essas duas figuras nessa parábola, que seriam aqueles que, aquele doutor da lei, que era inimigo dos samaritanos, e os samaritanos também inimigo deles, aquele doutor da lei teria com o sacerdote e o levita sintonia. Seriam eles o seu próximo, porque para ele o próximo não abrangia toda a humanidade, como nos ensina o Cristo, como nos evidencia a doutrina espírita. Então ele traz essas duas figuras que veem o sofrimento, a necessidade, a penúria, e ressentem-se de se complicarem, de se envolverem e passam adiante. Este passar adiante é essa superficialidade, é aquela pessoa, aquele espírito centrado em si mesmo, incapaz de sentir-se, se tocar com o sofrimento alheio. Embora fosse o sacerdote ou o levita, o seu ajudante, que tinham o conhecimento e que traziam, então, a lei divina, na sua época, para a população. Mas eles ainda não tinham no coração. Imaginemos o que, nesse momento da parábola, pensava, então, aquele doutor da lei, vendo que aonde estava se dirigindo então Jesus para esclarecer o que é necessário para todos nós, para a nossa salvação, para a nossa felicidade, para o nosso crescimento espiritual. Então vem um samaritano. Vem o samaritano e, assim como os outros dois, vê o homem caído, machucado, ferido, necessitado. Ele vê como os outros. Porém, algo de diferente acontece com ele. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. E aqui há que se perguntar, essa compaixão, esse sentimento que o fez
ir ao encontro do sofrimento alheio e ajudar. Ele existe e paira, como podemos dizer assim, para todos. Assim como o amor de Deus paira para todos. Mas por que nele, naquele homem, foi tocado? Então nós vemos também a incidência, então, de Deus. Aquele amor, aquele sentimento divino que se apossa de nós, que potencializa aquilo que nós somos, aquilo que nós construímos, aquilo que nós temos de bom. Então ele é tocado de compaixão. Ele se deixa inundar por um sentimento de compaixão que faz com que ele veja o seu próximo como a si mesmo. E ele, então, vai ajudá-lo. E vejamos que a ajuda também é necessário que se tenha compreensão e entendimento. Narra a parábola algumas etapas que ele executou, denotando o seu discernimento de como ajudar. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu te pagarei quando regressar. Deu os primeiros socorros, sabia como fazê-lo, dentro, das condições da sua época. O colocou, tratou de retirá-lo do tempo, das intempéries, colocou no cavalo, providenciou, então, a locomoção dele para um lugar mais seguro. É claro que hoje nós temos outras condições, alguém machucado, nós vamos chamar pessoas especializadas. E aí nós vamos fazendo a relação que nos é possível. Chegando lá, na hospedaria, ele continua a tratar da sua recuperação. Paga pela hospedaria, pelo serviço daquele que, mesmo cumprindo a sua profissão, também serve a Jesus, num outro posto de serviço. Como todos nós somos convidados a servir a Jesus onde nós estivermos, não só no centro espírita, ou no momento do passe, ou no momento de uma reunião mediúnica, mas esses exercícios que nos são oferecidos do trabalho espírita, eles nos convidam e nos mostram ser possível ser servidor do Cristo onde nós estejamos, seja por ações, seja pelo pensamento. E após esses passos todos, ainda cuida daquele doente à distância, pedindo que ele fosse cuidado por um terceiro e se comprometendo a assumir as despesas decorrentes destes cuidados, sejam eles quais forem. Assim como velam por nós os nossos amigos espirituais, assinam promissórias pelos nossos erros e equívocos, com a certeza de que com o tempo, com a fé, com o trabalho, nós vamos então alcançar essa tão sonhada salvação, essa felicidade que nós tanto buscamos, e que elas não estão nas coisas do mundo. Ainda precisamos aprender e apreender nos corações, interiorizar que a nossa felicidade ela é essencialmente espiritual e não material. Embora muitas conquistas materiais nos tragam alegrias, busquemos nesses momentos o elemento espiritual, o trabalho que realizamos, o esforço que empreendemos, as renúncias que fizemos, o desgaste muitas vezes físico e mental para alcançar um objetivo. E que esse objetivo, que esse alcance, que essa condição que muitas vezes nós alcançamos com esforço, ela seja colocada em benefício do próximo, de todos, da coletividade. E não como o sacerdote ou o levita, que tudo que conquistam é para si ou para aqueles que pensam como eles.
traduzindo assim aquele egoísmo de casta, de religião, de raças, que tanto sofrimento tem produzido na nossa sociedade, de hoje e de ontem. Então Jesus traz com esse ensinamento da parábola do bom samaritano um exemplo de como podemos e devemos praticar a caridade num mundo onde nós somos convidados frequentemente a resistir ao mal, a resistir às tentações que estão dentro de nós. E aí, quando Jesus encerra esta parábola, vira-se para o doutor da lei e pergunta, e faz uma pergunta muito interessante: qual desses três, sacerdote, levita ou samaritano, te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Vejam que ele não convida o doutor da lei, ou a nós, a nos colocarmos no lugar daquele simplesmente que auxiliou. Mas ele nos convida a refletirmos do ponto de vista daquele que caiu. E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Então é um convite para que nós possamos agir conforme o Evangelho. E isto nós somos convidados com frequência. Nós somos convidados no nosso lar frequentemente a calar as nossas emoções conflitantes, a compreender o nosso próximo que é o nosso próximo mais próximo, que comunga conosco no nosso lar, e a compreender que talvez ele esteja sofrendo em silêncio, que talvez o nosso filho, passando pela adolescência, traga consigo agora, ressumando do seu íntimo, conflitos que nós precisamos de silêncio íntimo para compreender, ouvir os espíritos amigos a fim de auxiliar com eficiência e eficácia. A educação de um filho exige muito dos pais. E nós vamos lembrar de um livro de Raul Teixeira, Vereda Familiar. E este livro, o espírito que dita este livro, de uma senhora, ela vem nos trazer algumas reflexões a respeito do que ela vê no plano espiritual de necessidade das famílias. E aí se encaixa muito bem o convite de Jesus para que a gente siga este exemplo de caridade do bom samaritano, que poderia estar indo atender um filho, atender um compromisso. Ele tinha um destino, ele tinha um lugar para chegar, ele tinha uma vida a preservar, ele tinha suas necessidades pessoais. E vendo alguém em sofrimento, ele para a sua vida, esquece-se e se doa a alguém que ele não sabia quem era. Ele não perguntou se a pessoa tinha essa ou aquela crença religiosa, adorava a Deus dessa ou daquela maneira. Não perguntou nada. Ele simplesmente atendeu à dificuldade, o sofrimento alheio. E este espírito, na introdução do livro Vereda Familiar, vem nos dizer que com a autorização da espiritualidade, ela teve então diversas entrevistas com espíritos encarnados, desenfaixados do corpo físico pelo sono, e eles trazem então os seus anseios, as suas dificuldades, dentre elas casais, cônjuges, que estão enfrentando e se vendo quase falindo nas suas perspectivas de realização, pedindo socorro. Filhos pedindo que os pais olhassem por eles, porque no seu planejamento reencarnatório eles aceitaram e pediram a mão firme
que os conduzisse, então, com um pouco mais de firmeza amorosa nesta encarnação para que eles não se perdessem. Outros pais em lágrimas, narra este espírito, em lágrimas diante de filhos que estão revoltados, enveredaram pela ingratidão. E os pais já não sabem mais o que fazer. Então, a parábola do bom samaritano, onde Jesus narra duas pessoas que com condições passaram pelo sofrimento alheio e não pararam para ajudar, nos trazendo esta imagem de que, muitas vezes, nós podemos estar juntos no mesmo lar, juntos no mesmo ambiente de trabalho, mas nós não estamos unidos pelo pensamento. E este convite à caridade, que é o caminho da nossa salvação, através dessa parábola do bom samaritano, vem nos trazer essa reflexão de que o próximo, que hoje está em sofrimento, necessitando talvez de uma migalha de atenção, de uma palavra amiga, que não traga junto nenhum ato repreensivo, que não agrave o seu sofrimento, que apenas seja aquele ouvido amigo, aquela exortação à esperança, à fé. Ao levantar-se, este ser em sofrimento pode ser aquele que amanhã venha a nos socorrer, que amanhã seja o nosso próximo, aquele que, tocado de compaixão, venha a nos ajudar nas nossas dificuldades. Nós agradecemos profundamente a oportunidade que nos é dada dessa reflexão. Pedimos a Jesus que ampare os trabalhadores da UME, Alvorada, e que nós possamos prosseguir nessa caminhada, buscando a força onde ela está, no nosso Mestre querido e amado Jesus. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Alexandre, por essas palavras tão fortificantes para nós, esclarecedoras, embasadas no Evangelho do Cristo, não é? Então convido os irmãos para permanecermos com essas energias, com esse clima de paz, de tranquilidade, através desses ensinamentos que foram trazidos para nós. Vamos fazer a nossa prece neste momento a Jesus Cristo, nos preparando então para receber do mundo espiritual as benesses que vêm dos nossos anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos amigos, como quer que possamos chamá-los. Vamos neste momento então mentalizar muito firme o Mestre Jesus. Senhor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto estamos recebendo ainda hoje. E neste momento, pedimos que coloque suas mãos sobre nós, Senhor, para recebermos do mundo espiritual o fortalecimento, o alívio para nossas dores, que possamos, Senhor, compreender a sua mensagem, receber neste momento as energias que descem do alto. Então, irmãos, vamos, quem sabe, visualizar o Mestre com suas mãos luminosas sobre nós, sobre nossas frontes, nossas cabeças, e por breves segundos sentir a sua presença amiga, sentir a energia que desce do alto, nos fortalecendo sem pensar em nada, mas tão somente pedindo a Ele: Senhor, dá-nos o necessário para o nosso fortalecimento, Senhor. Oremos em pensamento, irmãos.
Obrigado, Jesus, por essa luz, essa energia que desce sobre nós, que vem banhando a nossa mente, iluminando o nosso corpo espiritual, descendo pelo cérebro, pela mente, pela garganta, pelo tórax, iluminando o nosso abdômen, banhando o nosso corpo, Senhor, na Tua luz. E esta luz, Senhor, pedimos neste momento para os nossos familiares. Vamos visualizar a nossa casa, talvez, onde o Cristo e os mentores amigos iluminados entram, produzindo luz. E o Mestre Jesus banhando, envolvendo a cada um dos familiares, dos filhos, dos pais, dos avós, dos companheiros e companheiras, num abraço fraternal e luminoso. Pedimos saúde para todos nós, mas muito mais fortalecimento para as lutas do dia a dia, que nos fazem evoluir em direção a Deus, nosso Pai. E agradecemos neste momento, Senhor, pela chuva, pela natureza, pelas flores, pelos campos, pelo mar, por este planeta azul que nos deste para evoluirmos, Senhor, esta escola bendita. Senhor, nós entregamos a Ti a Tua vontade neste momento, que possa haver paz no mundo, Senhor, que possa haver força por parte daqueles que estão num leito de dor neste momento, pela epidemia ou pelas enfermidades. Que o Teu amor sustente a todos, Senhor, porque sabemos que ninguém carrega o fardo maior do que as suas próprias forças, enquanto nos falta fé às vezes, Senhor. Fortalece a nossa fé no Teu amor, no Teu poder, na Tua bondade, Jesus. Obrigado por mais este momento. Obrigado, Senhor, e a equipe espiritual que nos ampara sempre. Que assim seja. Muito obrigado aos irmãos do Facebook que nos acompanharam. Que todos fiquem em paz. Boa semana. Muita saúde a todos e a toda a sua família, suas famílias. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre, mais uma vez por tudo. Que Deus ilumine a todos.